Olá, torcedor alvirrubro, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja vendo esse vídeo, está no ar mais um capítulo da análise alvirrubra, tá? Com esse aqui que vos fala. Em breve teremos outra pessoa aqui também, que também é meu nome, Rodrigo também, tá? Em breve a gente vai compartilhando vídeos, ele falando, dando a opinião dele, a minha também, tá? E vamos falar do Náutico ontem, que ontem o Náutico surpreendeu muita gente, até me surpreendeu também, tá? E o Náutico venceu a Tombense por 2 a 0, com gol de Marco Antônio e Arnaldo. Ainda bem que Hélio dos Anjos foi o iluminado e colocou Arnaldo em campo, porque Marcos Ítalo não dá. Mas em breve eu vou falar porque não dá, né? Coisa que vocês, até mesmo vocês, torcedores do Náutico, já sabem isso. O time do Náutico foi bem, foi estrategista, como do jeito que Hélio joga, aguerrido, guerreiro em campo, tá? Não é aquele primor de futebol, não é aquele meio campo fabuloso, né? Não é aquele ataque avassalador e não é aquela defesa intransponível, não é. Mas foi um time aplicado, entendeu? Um time que sabia o que queria, um time que foi dedicado à moda Ilha dos Anjos, melhor dizendo. E com essa vitória o Náutico, enfim, conseguiu pela primeira vez entrar no G8, tá? Agora ocupa o sexto lugar, sexta colocação, tá certo? Com 15 pontos. Próximo aos líderes, né? Mas, olha, só em estar no G8 já é um alívio muito grande. E quando eu falo e torno a falar que é um milagre, só um milagre vai acontecer se o Náutico conseguir a vaga entre os 8 melhores, é um milagre. Continuo dizendo, o time é fraco, o time é limitado, mas a gente tem um mister, né? Nosso time tem um mister na beira do campo. Um cara que treina, um cara que monta, um cara que extrai desses jogadores que são limitados. E Hélio dos Anjos está de parabéns pelo que ele vem fazendo, o trabalho que ele vem fazendo. Não só dentro de campo, mas fora de campo também. Em cobrar a união da oposição, cobrar a união do conselho e cobrar a união dos três juntos, a situação também. Porque sem isso o Náutico não vai andar. O Náutico não sobrevive desunido. Todos sabem disso. Então, gente, é aquele negócio que eu venho sempre falando, batendo na mesma tecla. O Náutico unido é forte. Por favor, diretoria. Por favor, conselho e oposição. O Náutico unido é forte. Entendeu? E vamos falar do time ontem, né? O time que foi escalado com Muriel, Arnaldo, Matheus, Ryan, Igor Fernandes, Igor Pereira, Marco Antônio, Patrick Alain, Kelvin, Vinícius e Bruno Mezenga. No segundo tempo, houve a entrada de Auremi, Hélio Borges, Wenderson, Marcos Ítalo e Samuel também, né? Mas vou falar de jogador por jogador. Muriel, um jogo sem crítica. Muriel mais uma vez acima da média, tá? Um jogador nível, no mínimo, Série B, entendeu? Um jogador que vem apresentando bom futebol, tá? Não vem dando vexame, não vem falhando. Um jogador que mantém aquele nível. Não é ótimo, mas é aquele bom. Aquele jogador que faz tudo direito. Faz o serviço dele. Sem firula, sem amostração, sem papagaiada nenhuma. Muito bom a apresentação dele ontem. Então, minha nota vai boa para ele. Muito bom. Tá? Arnaldo. Surpreendendo, né? Surpreendendo. Para quem não estava jogando nada, não tinha nem fôlego no início da temporada, hoje é uma peça principal no Náutico, Arnaldo. Hoje Arnaldo joga por muitos ali, por muitos. Além de tá jogando bem, Arnaldo está criando. Gente. Por incrível que pareça. E olha que eu era um cara que disse que Arnaldo não era para estar no Náutico. Tá? Hoje eu boto a mão à palmatória. Tá? Hoje Arnaldo é um dos melhores jogadores do Náutico. Tá? Ele só perdeu para dois, na verdade. Perdeu para dois ontem. Tá? Que para mim
Igor Pereira e Marco Antônio foram essenciais nesse time. Jogaram demais, jogaram demais. Isso aí não tem o que dizer. Matheus, mais uma vez. Que zagueiro o Náutico achou. Que zagueiro bom. Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos, tá? Graças a Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos, que esse zagueiro está aqui hoje. Quem tiver dúvida do que eu estou falando, veja a coletiva de apresentação de Matheus Silva. Ele mesmo fala sobre isso. Tá? Tem muita gente que diz, não foi ele não que trouxe, não. Foi sim, a influência dele trouxe esse jogador. E é um baita zagueiro. Espero que o Maestro estiver preparado, como ele deixou Maestro se condicionando aqui, que outra forma inteligente de Hélio dos Anjos, muito boa, muito boa. Hélio está surpreendendo, dentro e fora do campo. Ele quer preparar João Maestro para, quem sabe, o próximo jogo agora, ele entrar como titular. Eu entraria ele já como titular. Tá? Não estou dizendo que Ryan jogou mal ontem, mas em compensação, a qualidade de João Maestro, junto com o Matheus Silva, junto ali na zaga, pronto, encaixa certinho, encaixa. Eu não vejo outro zagueiro melhor que eles, esses dois juntos. Muito boa a partida dele, muito boa de Matheus. Ryan, eu também, foi aquele negócio, nem fede nem cheira. Um jogador tranquilo, foi tranquilo ontem, Ryan, entendeu? Eu não posso criticá-lo, mas no meu time ele é reserva, tá? Bom jogo de Ryan, não falhou, soube tirar as bolas cruzadas na área, tá? Não cometeu muitas faltas. Bom, eu não posso criticá-lo sobre isso. Ontem ele fez uma boa partida, né? Mas também não vou levantar, ficar, ele é o zagueiro ideal. Não, para mim não é, para mim ainda não é. Igor Fernandes. Quando eu vejo o Igor Fernandes jogar, gente, às vezes eu penso que ele deveria ser zagueiro. Porque ele não ataca, ele não arma, ele só desarma, entendeu? E eu vi lances ontem no jogo que ele atuou praticamente como um terceiro zagueiro. Aí eu fico pensando, por que não testá-lo como zagueiro? Porque na lateral ele não está jogando bem, não está apresentando bom futebol. Não apresenta bom futebol. Então fica essa lacuna, o Náutico. Com essa lateral deficiente, essa lateral capenga, essa lateral que não joga, não cria, não arma, não produz, só desarma. Foi mais ou menos. Não vou dizer que ele foi bom não, porque pra mim não me agradou não, o futebol dele não. Igor Pereira, um baita volante. É um baita pitbull. Um jogador que, o tempo que ele jogou, até sofreu o cartão amarelo, foi sensacional. Não perdeu jogadas, armou jogadas, tá? Bom no desarme, bom no passe, arrancada, muito bom jogador. Para mim, foi um dos melhores em campo ontem, Igor Pereira. Parabéns, um bom jogador. Pena que sofreu o cartão amarelo e Hélio dos Anjos, de mais uma vez, de forma inteligente, soube substituir. Botou uma porcaria de jogador, que é Auremi, pelo amor de Deus, horrível. Horrível, Auremi. Tá? Eu percebi logo, porque essa emissora que transmite os jogos, pelo amor de Deus, é só a graça. É só a graça. Não informou que teve a substituição. Mas eu disse, o que está acontecendo? Que o time do Náutico começou tão mal no começo do segundo tempo. Quando eu vi, Auremi em campo. Né? Pelo amor de Deus. Pronto. Marco Antônio. Para mim, esse sim. Esse jogou muito a bola ontem. Jogou muito. Ele foi completo. Foi essencial. O Náutico precisa de jogador assim. Nem à toa que ele é o preferido de Hélio. Jogador jogou muita bola ontem. Armou, criou, desarmou, deu passe, chamou a atenção de jogador. Entendeu? Marco Antônio, pra mim, você era o capitão do time ontem. Atuou como um verdadeiro capitão. Jogou muito. Parabéns, um ótimo jogo de Marco Antônio. Ótimo jogo de Marco Antônio. Sei que muita gente não vai gostar, muita gente não vai concordar com a minha opinião, mas é a minha análise. É o que eu vejo, tá? Que fique bem claro isso. É o que esse torcedor aqui tá vendo.
tá bom? E para mim, Marco Antônio foi o melhor em campo ontem. O melhor em campo, o melhor jogador em campo. Patrick Alan. Que jogador. Que jogador horrível. O jogador não cria, não bate escanteio de forma correta. Eu fico a ponto de ver Vinícius infartar. Vinícius fica a ponto de infartar, porque ele não acerta um cruzamento. O que é que Patrick Alan está fazendo? Eu fico pensando também, se Igor Fernandes é para ser testado como zagueiro, eu acho que Patrick Alan devia jogar como ponta. Porque no meio campo ele não cria. Ele não marca, ele não desarma. O que é que Patrick Alan está fazendo no Náutico ainda? Será que ele vale a pena o valor que ele recebe? O que é que Patrick Alan está fazendo no Náutico? Que jogador limitado, meu Deus. Que jogador limitado é esse? Péssimo jogo, péssimo. O pior jogador do Náutico foi Patrick Alan. Muito fraco, muito fraco. Para mim foi o pior jogador. O Náutico jogou, entrou em campo com 1 a menos. Quando a Auremi entrou, o Náutico jogou com 2 a menos. Horrível, horrível. Pelo menos se ele fizesse o que Igor Fernandes fez, desarmar. Pelo menos isso. Ele já tinha feito muito. Horrível. Jogador limitadíssimo, muito fraco. Espero que essa janela, quando se abrir agora, o Náutico tenha noção de trazer um meio campo de verdade. Porque esse cara não é jogador. Esse cara é um enganador. Patrick Alan é um enganador. Você, Patrick Alan, é um enganador, você. Você não joga nada. Não joga nada. Péssimo jogador. Kelvin. Aguerrido. Corre muito. Habilidoso. Não sabe finalizar. Mas deu pro gasto ontem. Foi um mais ou menos. Kelvin. Desculpa, gente. É que tem jogador que irrita. Nem irrita. Mas o principal responsável não é o jogador, não. Não é essa porcaria que tá aí, não. É quem contrata. É quem contrata e pior ainda. Renova e onera. Onera o salário de um jogador desse. É pior ainda. Complicado demais de entender. Kelvin, mais ou menos. Deu assistência do gol. Saiu no segundo tempo já cansado. A mim, tá bom. Deu pro gasto. Vinícius. Bom jogo. Só que é aquele negócio, ele precisa de um lateral que o ajude. A gente sabe que Vinícius não é mais aquele cara de 2021. Não é aquele cara das arrancadas. A gente sabe disso muito bem. Então, torcedor, só peço que tenham paciência com o Vinícius. Você que torceu para o retorno dele para pensar que ele ia jogar da mesma forma como foi em 2021, não é assim. Vinícius já envelheceu, ele já não tem aquele sprint que tinha antes, entendeu? Mas continua sendo um jogador essencial, jogador de muita qualidade no passe. Tá? Para mim, Vinícius cria mais, arma mais jogada do que Patrick Alan. Patrick Alan ontem não criou uma jogada. Então você, torcedor, que me questiona quando eu falo de Patrick Alan, procure, o jogo está disponível no YouTube. Procure, veja se Patrick Alan criou alguma jogada, veja se Patrick Alan armou alguma coisa. Ontem, nada. 1-0 à esquerda, Patrick Alan. Vinícius, um jogo. Bom, para mim foi bom. Bruno Mezenga. Como é que eu vou criticar Bruno Mezenga se a gente não tem meia de qualidade para deixar a bola para ele? Bruno Mezenga tá fazendo nada. Bruno Mezenga tá morto em campo. Como é que eu vou criticar um jogador desse, que é centroavante, finalizador, bom no cabeceio, se a bola não chega cruzada para ele, a bola não chega boa para ele, não tem um passe no meio campo para ele? Como é que eu vou criticar um jogador desse, gente? Como é que eu vou fazer isso? Então, para mim, ontem foi uma boa partida de Mezenga. Saiu muito cansado. Quer dizer, não saiu. Mas praticamente jogou o segundo tempo quase morto em campo. Mas para mim, foi uma boa partida dele. Entendeu? Eu não posso criticá-lo. Não posso. Eu posso criticá-lo quando a bola chega dele. Ele não cria. Ele não finaliza. Ele não dá um passe bom. Não faz um pivô. Aí eu posso criticar.
né? Auremi jogou nada. Nada. Parece que nem entrou em campo. O Náutico ficou com 2 a menos. Hélio Borges, boa entrada em campo. Fez o lance do gol. Perdeu o gol. Ainda conseguiu pegar a bola. Tocou para Arnaldo para finalizar no segundo tempo. Parabéns, Zé. Parabéns. Se dependesse de mim, você tinha saído do Náutico há muito tempo. Mas eu quero que você continue fazendo isso. Cale minha língua. Cale minha boca. Queime minha língua. Deixa eu morder minha língua. Porque eu falei mal de você. Falei sim mal de você. E eu não mudo minha opinião, não. Pra mim, você estava fora. Mas parabéns pelo segundo tempo que você fez em campo ontem. Tá? O Anderson, minha boca. Eu não vou dar uma opinião sobre ele, porque pra mim ele não apresentou nada. Fez aquele arroz com feijão de sempre. Né? Marcos Ítalo, meu Deus do céu. Eu fico imaginando, torcedor. Quem disse que Marcos Ítalo é jogador, hein? Quem disse que Marcos Ítalo é jogador? Pelo amor de Deus. Limitadíssimo demais. Samuel fechou ali a casinha, né? Fez aquela proteção. Tá bom. Pra mim tá bom. Foi bom jogador. Boa entrada em campo também. Bom, torcedor. É isso, tá? Parabenizar ele dos Anjos, tá? E como eu torno a falar, pra mim é um milagre o Náutico tá nessa posição agora. E eu não acredito em milagre no futebol, eu acredito em competência. Então o Hélio está me mostrando que ele está sendo muito competente com esse péssimo time que ele tem. Com esse péssimo time que a diretoria deu para ele. Entendeu? Hélio dos Anjos está tirando leite de pedra, torcedor. Leite de pedra. Então você, torcedor, apoie. Quer ir a campo? Vá. Tá? Agora vá com a consciência de apoiar. Porque não adianta xingar, vai ao jogador não. Não adianta. Veja o sacrifício que está sendo feito desse técnico de futebol. Porque ninguém pode criticar o que Hélio dos Anjos vem fazendo no Náutico. Ninguém. Tá bom? Agradeço mais uma vez aos inscritos, tá? Peço que compartilhem esse vídeo quanto puderem, quanto mais puderem, tá bom? Eu quero que esse vídeo seja algo que você tenha um motivo para ver o Náutico, saber do Náutico, tá? Acompanhe os outros canais, tá? Você tem o TimbuCast, que é um gigante, tem a Avenida Alvirrubra, tem a Voz do Timbu, entendeu? Tem o Corneta, tem a Náutico Mil Grau. Cara, opção você tem. Tem a Náutico de Coração, né? Náutico de Coração. Opção você tem, torcedor. Agora você cabe a escolher se você quer acompanhar só conteúdo 100% do Náutico ou você prefere ficar vendo essas emissoras aí que dá um mínimo de tempo falando do Náutico. Fica a sua escolha, tá? Mais uma vez, agradeço a todos, tá? Deixa o like, torcedor, deixa o like, tá bom? Me ajuda bastante, compartilha para quem quiser, compartilha para os grupos. Quem não gostar, paciência. Aqui é a opinião de um torcedor, tá bom? Um abraço a todos vocês, fique com Deus e até a próxima.